Olá, seja bem-vindo. 5 de agosto. Bom dia para você que nos acompanha. São exatamente 9 horas e 3 da manhã. E a partir de agora você confere as principais notícias da nossa cidade. Hoje nós estamos recebendo a Thalita Campos, que é nutricionista materno-infantil e clínica, para conversarmos sobre a importância da alimentação e combate à obesidade infantil. Lembrando que você pode participar do nosso jornal enviando suas perguntas por meio das redes sociais. Elas serão respondidas no segundo bloco. Olá, Thalita, bom dia, tudo bem? Bom dia a todos, bom dia, Eric. É um prazer imenso estar aqui com vocês hoje. Obrigado, seja muito bem-vinda, Thalita. Muito obrigada. Thalita, para começarmos a nossa conversa, eu queria que você falasse sobre a importância de uma alimentação adequada, e balanceada para as crianças, tendo em vista a questão tanto do desenvolvimento físico quanto cognitivo delas. Certo. A alimentação infantil, ela é de extrema importância, é fundamental uma alimentação balanceada, saudável desde a infância, porque ela, como você disse, ela tanto trabalha na parte de física, quanto também na parte emocional, na parte mental da criança, e ela vai trabalhar para um bom crescimento dessa criança, tanto ósseo quanto muscular também, e também ela vai repercutir a longo prazo na fase adulta. Então, a criança saudável possivelmente será o adulto saudável do amanhã, né? Então, através da alimentação infantil, nós possibilitamos também a prevenção de várias doenças, né? Então, como as doenças crônicas não transmissíveis, né? No caso de obesidade, diabetes, hipertensão, doenças cardiovasculares. Então, a alimentação, ela é a base de tudo, né? A alimentação saudável, desde a infância, a gente fala que até desde a gestação, né? A mãe já tem que se cuidar ali do bebê já na barriga, já tendo uma alimentação mais saudável e levar isso para a vida. Era isso que eu ia até te perguntar, Thalita. Essa alimentação, então, já começa desde muito cedo. Com certeza. É extremamente importante que as mamães, né, quando estão grávidas, já comecem essa alimentação balanceada, rica em frutas, legumes, verduras. E depois, quando o bebê nasce, né, iniciar também aos 6 meses de vida, geralmente, quando a gente inicia a introdução alimentar dos bebês, né, também já iniciar uma alimentação variada, né, colorida, rica em vitaminas, minerais, nutrientes, que vão favorecer o crescimento saudável dessa criança, né, ao longo da vida. Certo. E como que as mães conseguem essa alimentação? Que tipo de profissional elas devem buscar, por exemplo? Nutricionista, né? Com certeza, nutricionista materno-infantil. Sim. Que vai orientar, vai ajudar a mãe a preparar, né, um cardápio, um plano alimentar individualizado e personalizado para essa criança, né? Criança não deve, a gente costuma falar que não deve seguir uma dieta rigorosa, nem mesmo o adulto deve seguir, né? Quanto mais uma criança. Então, uma dieta restritiva, né? Isso vai ser muito ruim para aquela criança seguir. Então, a gente fala que a criança deve seguir uma reeducação alimentar. Então, ela deve se reeducar, né, aprender a criar hábitos saudáveis para poder levar isso para o resto da vida. Entendi. Thalita, e essa alimentação, ela varia muito, ela vai mudando muito também com o passar dos anos e conforme a criança vai crescendo? Com certeza, né? O paladar da criança já é diferente do nosso, né? Eles tendem a gostar mais de alimentos ricos em açúcares, sódio, gorduras, né? Que são as guloseimas, os famosos fast foods. Então, a gente tem que saber equilibrar essa alimentação com a criança, né? Não restringir tudo, porque criança tem que ser criança, né? Mas aprender a ensinar eles a ter equilíbrio, né? Então, assim, tudo dosado, tudo balanceado. Dá para tirar ali um dia na semana, né, para fazer uma refeição diferente, uma refeição mais livre. Mas durante a semana os pais devem manter essa alimentação um pouco mais balanceada, né? Ofertando frutas, legumes, verduras, proteínas magras, né? A gente fala também os grãos integrais, que vão favorecer ali, né, num bom crescimento dessa criança. Certo, a gente sabe que há uma certa, às vezes, resistência das crianças em aceitar esse tipo de alimento quando pequenos, né? Que dicas você daria para os pais, por exemplo, que têm dificuldades em implementar
esse tipo de alimentação assim mais balanceada e mais saudável para essas crianças? Sim, o ideal seria os pais levarem os filhos para participar da refeição desde a hora da compra. Então, incentivar o filho a ir com eles, né, no hortifruti, levar nas feiras livres, né, onde a criança vai ter acesso aos alimentos saudáveis. Ela vai poder ver, pegar, tocar, sentir o cheiro. E ali ela vai já começar a despertar esse interesse em provar esse alimento, né? Na hora de fazer o alimento, na hora de cozinhar, deixar a criança ver ali todo aquele processo de preparo, né, de pré-preparo do alimento, para a criança começar já a querer, né, participar desde o início, a já querer provar, já a ficar curiosa para experimentar aquele alimento, né? Então isso vai despertando essa vontade na criança. Daí, quando chega na hora da mesa, na hora da refeição, né? Então, tentar tirar as telas, né, por exemplo, que hoje em dia é muito comum, né? Então, a refeição, ela deve ter uma atenção plena. A criança precisa de uma refeição na mesa, de preferência com a família quando possível, né? Para que ela consiga ali provar. E os pais têm que ser um incentivo para a criança, tem que ser um exemplo, né? Porque as crianças, elas seguem muito os pais, então elas se espelham muito no que os pais fazem. Então, se o pai e a mãe, ou o cuidador dessa criança, não consome uma alimentação mais saudável, mais balanceada, é lógico que a criança tende a não querer consumir. Então, o primeiro exemplo tem que vir dentro de casa, tem que vir dos pais também. Certo. E além disso, muita paciência, né, Thalita? Muita paciência, muito amor, né? E dá tudo certo. Com certeza. Bom, na próxima quarta, dia 7 de agosto, marca o reinício das sessões ordinárias na Câmara Municipal para o segundo semestre do ano. Confira na reportagem como funcionará o último ano da atual legislatura no período eleitoral. Após o recesso parlamentar, a próxima quarta-feira, dia 7 de agosto, marca o retorno das sessões ordinárias para o segundo semestre do último ano da 18ª legislatura da Câmara Municipal de Jacareí. As sessões estão previstas para começar às 9 da manhã aqui no plenário da Câmara e são abertas ao público. Mas quem preferir pode conferir de casa nos nossos canais da TV Câmara ou ainda pelas nossas redes sociais. Mas o comparecimento presencial do público também é muito importante, né? Que tem as galerias, eles podem ter um contato mais direto, olho no olho, né? Conversar com o vereador, às vezes até puxar ali no momento da sessão, conversar, né? Então é bem importante o público vir e se manifestar, né? De acordo com as vontades, as intenções da população. A matéria é organizada na seguinte ordem: ato solene, se previsto pelo cerimonial, leitura e votação dos trabalhos, ou seja, pedidos de informação, requerimentos e moções. Logo depois, acontece a discussão e votação das matérias constantes na ordem do dia. E, por fim, o tema livre, onde os vereadores têm 12 minutos para apresentar os trabalhos relacionados à cidade. Essa ordem acontece de maneira regular, mas pode ser alterada. Normalmente, a alteração que eles fazem é na parte dos projetos de lei, né, para o projeto de lei passar na frente das outras fases da sessão, né? Porque é a fase que tem mais público mesmo para assistir, né? Normalmente, uma votação de um projeto de denominação de via, vem um familiar para assistir, um projeto de utilidade pública de uma entidade, associação. Então, vem as pessoas dessas entidades, né? Ou até, às vezes, um outro projeto de lei diferenciado, mas normalmente os projetos de lei são que vêm ter maior demanda da população, né? De acordo com a Secretaria Legislativa, estão previstas 19 sessões ordinárias no segundo semestre do ano. Para o momento em que as campanhas eleitorais começam a fazer parte do cenário, algumas regras precisam ser respeitadas. Com relação aos nossos trabalhos aqui, vão haver algumas mudanças até em razão da legislação eleitoral. Por exemplo, durante esse período eleitoral não pode acontecer nem a votação, nem a entrega de qualquer homenagem a candidatos ou pré-candidatos. Nos vídeos que vão ter, às vezes o vereador sempre prepara um vídeo para ser vinculado durante a sessão ordinária. Então, evitar, às vezes, nesse vídeo que tem alguma superexposição da imagem do candidato. O que não pode ter de forma alguma é pedido de voto, Não pode haver esse pedido de voto na Câmara Municipal, nem durante as sessões,
Além dos cuidados nas sessões, as redes sociais e o site da Câmara também estão com restrições. Essas restrições, elas acontecem principalmente na divulgação dos trabalhos, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado para não ter uma superexposição de algum candidato ou pré-candidato, né? Então, por exemplo, as notícias, elas vão evitar, às vezes, ter a imagem do candidato ou pré-candidato, para evitar mesmo essa superexposição. Porque a gente quer que tenha ampla liberdade, que a população possa fazer essa escolha, né, de maneira sincera e sem uma interferência, né? Lógico que a Câmara tem que continuar os seus trabalhos, tem que continuar, o Poder Legislativo mantém a sua função, mas sem dar essa superexposição, né? Você pode acessar todos os documentos discutidos, informações sobre os vereadores e mais sobre os projetos de leis no site jacareí.sp.leg.br. Os trabalhos voltando aqui na Câmara Municipal de Jacareí. Thalita, para a gente retomar a nossa conversa, nós sabemos que uma alimentação deficiente ela pode trazer diversos riscos à saúde, né? Dentre elas a obesidade infantil. Quais são os maiores problemas a curto e médio prazo dessa obesidade, também visando a longo prazo? Bom, hoje em dia a incidência, né, infelizmente, de obesidade infantil, sobrepeso, tem aumentado cada vez mais, né? E, como eu disse, a alimentação ela tem que ser... na verdade, a gente tem que criar hábitos com a criança desde cedo, porque para que isso, né, perlongue ao longo da vida. Se a criança ela não tem esse hábito, né, logo no início, ela já pode desenvolver algumas doenças na infância, né? Hoje em dia é muito comum a gente pegar crianças no consultório, né, que passam em consulta com a gente, já com diabetes, insulino dependente, já com colesterol alto. Então, doenças de adultos, né, já estão afetando nossas crianças. Hoje em dia também é muito comum crianças desenvolverem alergias alimentares. Então, devido a esse grande consumo desses alimentos não tão saudáveis. Então, muitas crianças desenvolvendo intolerâncias à lactose, né, intolerância a glúten, alergias como a PLV, que é a alergia à proteína ao leite de vaca, e dentre outras alergias também. Então, isso tem que ser cuidado desde o início por isso, porque a gente vai prevenir tanto na infância essas doenças que já vêm aparecendo, né, como no futuro. Então, né, a criança que consegue já aprender desde cedo a comer de tudo, ter uma alimentação bem variada, rica em vitaminas, minerais, ela vai crescer de forma saudável, ela vai, né, ter um melhor desempenho tanto na escola quanto na parte física, emocional. Então, aí vai crescer um adulto saudável, né? Então, tem que iniciar desde cedo. Entendi. E como que os pais podem identificar, Thalita, esses sinais aí de obesidade? Bom, crianças que não gostam de fazer muitas atividades físicas, né? De repente a criança é muito sedentária mesmo, ela quer ficar mais sentada, não gosta de brincar com os coleguinhas, né? Não gosta de correr, andar de bicicleta. Então ali o pai já começa a observar, né? Uma criança mais sonolenta. Então essa criança que consome, só quer comer alimentos ricos em açúcares, de repente, gorduras, né? Já tem uma alimentação mais difícil ali, né? Então, os pais já começam a observar, né? E se vê que a criança já está um pouco acima do peso, o ideal é não esperar. O ideal é não deixar passar muito tempo para procurar ajuda, né? Se os pais estão vendo que a criança está acima do peso, então o ideal é que já procure a ajuda de um especialista, de um nutricionista infantil, para que possa auxiliar esse pai, essa criança, da melhor maneira possível, porque, né, às vezes os pais pensam assim, mas meu filho vou passar no nutricionista e meu filho vai seguir uma dieta rigorosa, eu não vou conseguir seguir, meu filho não vai querer seguir. Não, né? A criança não deve seguir dieta restritiva, a não ser que tenha alguma patologia, que tenha alguma doença, e a gente tenha que restringir algum alimento específico. Do contrário, se a criança já for saudável, não tiver nenhuma doença, só estiver um pouco acima do peso, tanto com sobrepeso ou obesidade, a gente vai ajudar a reeducar o paladar dessa criança, né? Com vários materiais que a gente utiliza no consultório, materiais lúdicos, né? Brincadeiras. Então, assim, são diversas formas de incentivar essa criança a comer de forma saudável.
Certo, e muitas vezes os pais acabam negligenciando essa situação por achar é criança, novinho, tá bonitinho, fofinho, quando crescer, né, melhora. E isso é errado, né, porque, igual eu falei, quanto mais deixa, Eric, mais difícil vai ficando, né, então, assim, o ideal viu que o filho está acima do peso? Procura ajuda, né, a criança ela tem maior facilidade do que nós, adultos, para a perda de peso, então você incentivar a criança tanto na alimentação quanto na parte de atividade física, né? Então, às vezes a criança também, ela come até que de forma saudável, mas também não pratica atividade física. Isso gera também aí um caminho para a obesidade. Era justamente nesse ponto que eu queria entrar contigo, né? Para você poder falar para todos, né? Quais são as principais dicas que você daria, né? Para os pais que estão enfrentando essa questão com o filho, por exemplo, né? Quais estratégias eles podem adotar para ajudar a prevenir essa situação? Bom, em primeiro lugar, né, então incentivar sempre, né, em casa, né, então assim, em casa é onde tudo inicia, então a alimentação em família, então chegou o final de semana que tá todo mundo de repente em casa, os pais que trabalham fora, então levar essa criança para a mesa, né, então colocar uma alimentação bem colorida, né, quanto mais colorida, mais diversificada, melhor, mais nutrientes, mais vitaminas vão estar ali presentes, então incentivar essa criança a experimentar o alimento sem punições, né, muitos pais erram nessa questão de fazer com que o alimento seja uma punição, né? Se você não comer isso, você não vai fazer aquilo. Não, o alimento não pode ser visto como algo que vai punir a criança. Tem que ser uma alimentação positiva. A hora da refeição tem que ser uma hora de prazer, de bem-estar, de alegria, né, de afeto ali junto à família. Então, a primeira coisa seria isso. Depois, incentivar também essa criança, né, aprovando aos poucos ali cada alimento, né, tal, estimular diversas formas. De repente, a criança não aceitou um alimento específico, né, da forma que foi apresentado, tenta mudar, né, de repente colocar aquele alimento em alguma receita, né, alguma coisa que a criança gosta, de repente a criança gosta de um prato específico, né, por exemplo, um macarrão, aí de repente o pai fala assim, mas não quer comer uma cenoura, então dá para colocar ali no macarrão, então não colocar no feijão, então tem métodos para a gente conseguir ir colocando esses alimentos na alimentação da criança sem que ela ache que aquilo é uma punição, né? Então a melhor forma é isso, incentivar tanto a alimentação quanto a prática de atividade física e também gestão de água, que é muito importante. Com certeza. Thalita, você falou que no consultório vocês têm também diversas práticas que ajudam a implementar diversos alimentos, né, nessa dieta infantil, né? Como que é feito esse trabalho dentro do consultório, por exemplo, para aquela criança que chega com bastante dificuldade de aceitação? Hoje em dia, um desafio muito grande, Eric, é também a seletividade alimentar, né? Hoje em dia tem se falado muito sobre isso, então crianças que são, às vezes, extremamente seletivas, que consomem, de repente, às vezes, 1, 2, 3 alimentos apenas, né? Então, isso é uma dificuldade bem grande que os pais estão enfrentando atualmente, né? E no consultório, a primeira coisa que a gente faz é receber esses pais com essa criança, acolher, né? Ter uma conversa, ali é realizado uma anamnese, que a gente fala, como se fosse uma entrevista, um questionário com esse pai, uma conversa também com a criança ali junto já, para conhecer, né, os principais gostos dessa criança, né? As principais aversões que a criança tem, e dentro das preferências alimentares que essa criança possui, a gente vai moldando ali uma alimentação equilibrada dentro daquilo, né? A gente vai tentando utilizar o que a criança gosta, né? E de repente algum alimento que não é tão saudável, a gente começa a fazer trocas, né? Trocas inteligentes por alguns alimentos que, de repente, um carboidrato simples, a gente vai colocar um carboidrato complexo, que é rico em fibra, né? Para auxiliar ali na questão da obesidade. A gente vai diversificando. Aí, após esse questionário, essa anamnese, nessa entrevista, a gente vai ali, de repente, apresenta para a criança um desenho que ela goste, né? Incentivando ela a falar ali os alimentos que ela já tem costume de comer, o qual ela não gosta, por que ela não gosta, né? De repente, às vezes o pai não soube preparar aquele alimento da maneira que a criança gostaria, né? Sim. Então, tem diversas coisas que podem interferir nesse caso. Sem dúvida, é um trabalho conjunto, né, Thalita? Exatamente. A Secretaria da Educação do Estado de São Paulo continua com as inscrições de estudantes do ensino médio das redes públicas do país para a edição deste ano do Provão Paulista Seriado, avaliação que garante acesso direto às melhores universidades e faculdades do Estado de São Paulo.
Estudantes da rede estadual e das escolas de ensino médio terão suas inscrições automáticas mediante manifestação de interesse. A inscrição para alunos de outras redes deve ser feita no portal da VUNESP até o dia 9 de agosto. Outras informações estão disponíveis em educação.sp.gov.br. No nosso dia a dia, é fundamental estar atento às regras de trânsito para prevenir infrações e acidentes. Descubra quais atitudes devemos evitar para garantir uma condução mais segura. Confira detalhes na reportagem. No ritmo acelerado da vida urbana, o trânsito é parte do nosso cotidiano, seja para ir ao trabalho, à escola ou simplesmente para se deslocar pela cidade. Apesar de fazer parte da rotina, é essencial estar atento às regras de trânsito, tanto para os condutores quanto para os pedestres. Nós temos o Código de Trânsito Brasileiro, que ele menciona o que pode e o que não pode ser feito, pedestre, ciclista, motoristas em geral. Então você tem uma norma, uma lei, que as pessoas geralmente enxergam como uma punição, mas a lei ela serve para proteger. Segundo dados do Detran, até junho de 2024, a cidade registrou cerca de 483 acidentes de trânsito. Dentre eles, 231 com vítimas, sendo 10 fatais. Os números de acidentes e vítimas poderiam ser significativamente menores caso as regras de trânsito fossem respeitadas. Então é por isso que existe a infração de trânsito. Alguém cometeu algo errado, que está em desacordo com aquela regra, e ele poderia, além dessa infração de trânsito, que ele vai levar lá uma multa, que é o mínimo, ele poderia gerar com essa infração um sinistro de trânsito, um acidente, que poderia gerar uma morte. Então é por isso que precisa existir essas regras. Sidney também aponta que as irregularidades no trânsito podem ser cometidas tanto pelos condutores quanto pelos pedestres. A gente tem um alto índice de pessoas andando acima da velocidade. Então, o medidor de velocidade, a gente tem o maior índice de infrações de trânsito, chega a 78%. Muitos pedestres, eles acham que eles podem atravessar no semáforo verde porque tem uma faixa. Então, quando tem um semáforo, quem manda é o semáforo. O pedestre deve aguardar o semáforo fechar para os veículos para ele fazer sua travessia. E se eu estiver atravessando o semáforo abrir? Aí tem outra regra no trânsito. O motorista é obrigado a esperar, desde que o semáforo esteja fechado e ele começou a travessia, ele terminar a travessia para sair com seu veículo. Outra atitude incorreta, mas muito comum nos dias de hoje, é o uso do celular na direção. O uso do celular em trânsito, ele aumenta em 400% a chance de ter um acidente, um sinistro de trânsito e também um atropelamento. E as pessoas têm aquele negócio, parei no semáforo, posso ficar mexendo no celular? Não, a pessoa está em trânsito, então isso também é irregular. Manusear o celular, o que é o manusear? Mesmo estando no painel fixo, a pessoa está distraída, mexendo, mandando mensagem, então também é uma infração de trânsito. Então celular no trânsito é proibido. No trânsito, o respeito às regras é fundamental para garantir a segurança. Cada sinalização, lei e regulamento existem para proteger todos os que compartilham as ruas. É essencial que motoristas, ciclistas e pedestres cumpram as normas, pois somente com a colaboração de todos podemos ter uma cidade mais segura. É isso, seguir as regras para a segurança de todos no trânsito. Thalita, voltando aqui à nossa conversa, eu queria que você falasse um pouquinho do papel da educação alimentar na formação de hábitos mais saudáveis. Bom, Eric, a educação alimentar, muitos pais pensam às vezes que é manter o filho em dieta, mas na verdade não é isso. A educação é você ensinar o seu filho a aprender a comer de tudo, né, de uma forma equilibrada, até mesmo os alimentos que não são tão saudáveis, né, mostrar uma diversidade alimentar para ele, né, você ajudar ele a diversificar isso ao longo do dia, tanto em casa quanto na escola, né, então educar tem que começar o exemplo de casa, o exemplo dos pais e levar isso para o longo da vida. Certo. E como que as escolas, Thalita, podem trabalhar para promover essa alimentação saudável, por exemplo? Bom, as escolas hoje em dia elas contam, né, com nutricionistas, né, que preparam ali um cardápio, a alimentação, as merendas, né, são já merendas mais saudáveis hoje em dia, porque tem esse acompanhamento da nutricionista na escola, no âmbito escolar.
E isso ajuda muito hoje em dia, né? Já é um ponto positivo das escolas. Muitas escolas também estão implementando agora, né, tópicos sobre alimentação saudável, sobre nutrição em sala de aula, né? Alguns professores já têm feito isso. Isso é um incentivo muito grande, uma ajuda muito grande para as nossas crianças, né? Outra coisa muito interessante seria os pais incentivarem também aquelas crianças que ainda levam, né, a lancheira para a escola, né? Então, incentivar que essa lancheira seja mais saudável também, né? Então, colocar alimentos ali também ricos em vitaminas, minerais. Então, a colocar na lancheira uma fruta, algum alimento integral, né? Então, incentivar a criança também a comer esses alimentos mais saudáveis no âmbito escolar, porque às vezes a criança está ali, né, na hora do intervalo, com o coleguinha, e vê o coleguinha comendo algum alimento não tão saudável, né? E sente vontade, né? Então, aí os pais têm que ter esse jogo de cintura, né? De saber, né, equilibrar a alimentação dessa criança, tanto em casa quanto na escola. Sem dúvida, ainda mais para a maioria das crianças hoje que passa a maior parte do dia nas escolas, né, Thalita? Exatamente. Então, hoje em dia tem muitas crianças em período integral, os pais trabalham fora, os pais não têm muito tempo, às vezes, de preparar também uma alimentação, sim, né? Isso é uma queixa muito grande dos pais para mim no consultório, de falta de tempo, né, às vezes, para preparar uma alimentação mais saudável. A gente orienta sempre, Eric, que os pais, eles busquem, né, de repente, um período que esteja em casa, numa folga ou no final de semana, né, tirar um período do dia para preparar essa alimentação, né, de repente já deixar pré-preparado alguns alimentos. Hoje em dia tem como a gente já preparar umas marmitinhas mais saudáveis, deixar congelado, de repente já cozinhar algum legume, já higienizar alguma verdura, deixar, né, de uma forma mais pronta ali, para que seja facilitado esse preparo ao longo da semana, né? Para que não busquem alternativas fáceis e rápidas, como os embutidos, os fast foods, que vão, né, lógico, incentivar e aumentar os casos de obesidade. Sim, né? Que é o que muito acontece, né, Thalita? Exatamente. Por essa falta de tempo, né? Exatamente. Com certeza. Thalita, a gente já volta para continuar a nossa conversa, tá bom? Nós vamos para um rápido intervalo. No próximo bloco você confere mais notícias sobre a cidade. A gente volta já.
Estamos de volta e a gente continua a nossa conversa com a nutricionista Thalita Campos sobre a importância da alimentação infantil. Thalita, eu queria que você falasse um pouquinho para nós agora quais são os principais desafios enfrentados, né, atualmente para implementação e promoção dessa alimentação saudável. Bom, um dos grandes desafios assim dos pais, que eles me relatam bastante, Eric, seria também aí as redes sociais, né? A mídia, né? O marketing de alimentos, que hoje em dia, infelizmente, já vem de longa data, mas principalmente hoje em dia com acesso maior das crianças às redes sociais, elas têm acesso a alimentos não tão saudáveis, né? Muitos alimentos processados, industrializados, ricos em açúcares, sódio, gorduras, né? Os fast foods. Então, o marketing ele utiliza bastante, né, de alimentos de embalagens atrativas para as crianças, né? De repente, oferecimento de alguns brindes para consumir aquele alimento. Até o meu trabalho de conclusão de curso, na época da minha graduação em nutrição, eu fiz meu TCC sobre esse assunto, né? A influência da mídia, né, na alimentação infantil, né? Porque exerce um papel muito influenciador, né? A criança, de repente, vê ali na mídia, na rede social, aquele alimento não tão saudável e a criança quer consumir. Aí cabe aos pais, né, orientar essa criança, né? Vai restringir tudo? Não. Né? A criança ela vai querer provar, ela vai ter vontade, mas assim, incentivar um consumo equilibrado, né? Criar uma rotina mais saudável e deixar um dia ali para a criança ter uma alimentação mais livre, né? Uma alimentação que não seja tão saudável, mas tudo de forma equilibrada, moderada, que daí dá tudo certo. Sem dúvida. Então quer dizer que até as redes sociais hoje têm um impacto grande nessa questão alimentar. Com certeza, né? E a gente tem que sempre estar orientando, né? Tanto assim os pais em casa, os cuidadores, quanto também no âmbito escolar, né? Os professores também têm papel muito importante nesse quesito, né? E também, então assim, é um conjunto, né? Assim, um ajudando o outro e os profissionais também, nutricionistas, a gente está, né, apto a orientar os pais nessa questão, ajudar da melhor maneira possível. Certo. Thalita, a gente falou bastante sobre alimentos ultraprocessados, gorduras, né? Existem outros tipos de alimentos que devem ser evitados? Bom, na maioria dos casos, varia muito de criança para criança, né? Como eu te falei, crianças que têm intolerâncias, por exemplo, a glúten, lactose, a gente vai ter que restringir, né, alimentos que possuem, né? Então, ali o glúten, a lactose, por exemplo, crianças que têm alergia, muitas vezes, a ovo, ao leite de vaca. Então, são restrições que a gente acaba fazendo. Não necessariamente que leve à obesidade, mas às vezes a criança tem uma patologia, tem uma doença, crianças diabéticas, a gente já tem muitos casos hoje em dia, né, com colesterol alto. Então, devem evitar esses alimentos, né, e consumir, né, um maior consumo, na verdade, aí, de alimentos ricos em, né, como as verduras, né, as frutas, os legumes, alimentos integrais que vão ajudar ali num bom funcionamento intestinal dessa criança. Hoje em dia a gente vê muitos casos também de crianças muito constipadas, né, então porque consomem muitos esses alimentos ricos em açúcares, gorduras, né, então a gente tem que avaliar como um todo. No consultório a gente faz essa avaliação nutricional também com essa criança, a gente afere ali as medidas dessa criança, né, como peso, altura, as circunferências, né, circunferências da cintura, do braço, ali da criança, da circunferência dependendo do perímetro cefálico, dependendo da idade dessa criança também. Então, através da avaliação nutricional realizada no consultório, a gente consegue esses dados antropométricos que a gente fala e através desses dados a gente vai fazer ali um cálculo, né, verificar se essa criança, né, está, né, em sobrepeso ou obesidade. A gente utiliza muito também as curvas de crescimento que a gente fala, onde a gente vê IMC, peso por idade, altura para a idade, está adequado ou não. Através dessa avaliação, a gente vai definir ali qual a melhor estratégia a seguir com essa criança. Perfeito, Thalita. Bom, no primeiro semestre de 2024, as exportações referentes à área da diretoria do CIESP de Jacareí, que também abrange os municípios de Santa Branca e Garatá, registraram 314 milhões de dólares, um aumento de 2,9% na comparação interanual. Os principais produtos exportados foram pastas de madeira, aeronaves e aparelhos espaciais e plásticos e suas obras. As importações concentram-se em químicos orgânicos, plásticos e suas obras e produtos diversos das indústrias químicas.
O Ciesp presta assessoria na área do comércio exterior às empresas associadas e basta entrar em contato pelo telefone 11 3549 3232. A quarta corrida e caminhada da saúde, realizada anualmente em outubro e promovida pelo Hospital São Francisco de Assis, já está com inscrições abertas. Saiba agora quais serão as novidades deste ano. E olha ela aí de novo. A quarta corrida e caminhada da saúde, promovida pelo Hospital São Francisco de Assis, já tem data marcada, dia 26 de outubro. E este ano tem novidades. O percurso ele continua lá no Parque da Cidade, porque foi aprovado na primeira edição, o pessoal já adorou, já gostou, então a gente vai manter lá. 7 quilômetros, mantém a distância. Esse ano a gente vai fazer igual o ano passado, que o ano passado foi sucesso, a edição noturna. Gostaram, o pessoal do hospital gostou também, e a gente vai repetir. Novidade esse ano, vai ter a corrida infantil. Então, como a largada do adulto, né, da corrida noturna vai ser às 20 horas, às 16 horas a gente vai ter infantil. Então, vai ter lá a criançadinha de colo até 3 anos correndo 50 metros, um pouquinho maior correndo 100 metros, 200 metros, 1 quilômetro. Vai ser aí para a criançada até 14 anos. É isso aí, 7 quilômetros para quem quiser correr e 4 quilômetros para quem for caminhar. A inscrição para o primeiro lote já está aberta. Valor da inscrição? R$ 80,00, lembrando que a galera entra, faz a inscrição, paga, tem lá o valor da inscrição R$ 80,00 e tem mais a taxa de site. Claro está que a corrida vai além do esporte em si. Existem outros objetivos. Olha, a corrida e caminhada da saúde tem como objetivo esse ano fazer as coberturas dos prédios que ligam o nosso complexo oncológico. São 4 prédios hoje, né? O hospital é referência em oncologia e a gente cresceu, né? Então, nós estamos com 4 prédios e o objetivo esse ano é fazer a ligação entre os prédios com uma cobertura para dar mais conforto para os nossos pacientes e familiares. O evento acontece em outubro, então a gente também une a isso o tema do Outubro Rosa, que é a prevenção contra o câncer de mama. O evento é em prol da oncologia, né? Então, todos estão interligados para fazer um grande evento aí para a cidade. Bem-estar, solidariedade, desafio, diversão. A Corrida da Saúde já está virando tradição aqui em Jacareí e todos estão convidados. Bom, gente, mais um ano, né? O 4º ano que o Hospital São Francisco promove essa corrida. E gostaria, sim, de ver aquele evento cheio, né, de crianças, adolescentes, jovens, adultos, terceira idade também, né? Porque a corrida não tem limite de idade. Então, é um evento assim que é muito gostoso, uma energia muito boa, né? E unir a solidariedade com a saúde, com o esporte. Vocês não vão se arrepender de ir. Gente, corre. A corrida esse ano vai ser noturna novamente. Então, assim, quem foi o ano passado viu a maravilha que foi. Quem não foi, que não conseguiu vaga, corre, garante a sua vaga aí no www.corridadasaude.com.br. Faz sua inscrição e vamos embora. Dia 26, vamos correr. Bela iniciativa para a promoção da saúde na nossa cidade. Thalita, parece que muitos de nós temos a percepção que antigamente muitas dessas doenças, intolerâncias não existiam. Parece que está cada vez mais comum. Você acredita que mudou alguma coisa na composição desses alimentos? Com certeza, Eric. Hoje em dia a gente vê, né, nos rótulos, né, então uma coisa que a gente orienta bastante nessa parte de educação nutricional dos pais é observarem muito na hora de comprar um alimento industrializado, observar o rótulo, né, ler o rótulo, as informações nutricionais presentes naquele rótulo, né, a lista de ingredientes desse alimento é muito importante porque, como você disse, hoje em dia, infelizmente, a indústria tem colocado cada vez mais conservantes, corantes, né? Então, para que aquele alimento possa durar mais tempo em prateleira, né, no supermercado. Então, isso, infelizmente, vai, a longo prazo, gerar consequências para a alimentação, tanto das crianças quanto para a nossa também.
Exatamente, não afeta só os pequenos, né? Exatamente. Nós também acabamos sendo atingidos por essa questão, né? Com certeza. Perfeito. Thalita, a gente já está chegando ao final do nosso jornal, mas antes de finalizar, eu queria que você desse dicas para os pais, né, em geral, de como incentivar os filhos a fazer, né, uma escolha saudável de seus alimentos a serem consumidos. Bom, vocês pais, né, é importante, né, serem um exemplo para esses filhos. Então, buscar, né, incentivar, ter muita paciência, muito amor na hora da refeição, né? Então, não obrigar o filho a comer, né, ter essa paciência e ajudá-lo a provar esse alimento. Então, levar seu filho para cozinhar junto com você, levar seu filho para comprar o alimento, seja na feira, no hortifruti, no supermercado, ajudar ele a fazer essas escolhas mais saudáveis e ter a paciência para que ele vá introduzindo ao longo do tempo ali essa alimentação saudável junto com você. Porque se você for o exemplo, seu filho vai seguir também com certeza, né? Então, a gente fala muito que nós pais, né, devemos descascar mais e desembalar menos. Então, isso é extremamente importante nos dias de hoje. Excelente dica, Thalita. Muito bom. Gostaria de agradecer a sua participação. Muito obrigada, né, pelos insights que você compartilhou aqui conosco. Foi de extrema importância. Eu que agradeço ao convite de vocês. Muito obrigada e um bom dia a todos. Bom, lembrando que ao meio-dia você confere a reprise desta edição e pode acompanhar todas as reportagens produzidas por nossa equipe por meio das redes sociais. Se cuide e até mais!